That's here. That's home. That's us. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Os ecos do universo. Bem, nos Ecos do Universo já falamos de Kepler, Galileu e de Carl Sagan, por exemplo. Hoje voltamos à ideia de falar de personagens da astronomia mundial. Trazemos de volta o formato do bloco que explora a vida e legado de grandes nomes dessa que é a nossa ciência favorita. E eu já estava com saudade dessa nossa jornada pelas mentes brilhantes, Marco. E no Ecos de hoje vamos apresentar a astrônoma Henrietta Leavitt, cuja descoberta mudou a astronomia para sempre. Henrietta Swan Leavitt nasceu em 4 de julho de 1868 em Lancaster, Massachusetts, e foi a mais velha de 7 filhos de um ministro congregacionalista. E já por volta de 1871, a família mudou-se para Cambridge e em seguida para Cleveland, em Ohio. No ano de 1885, aos 17 anos, ela já se matriculou na Oberlin College, que era coeducacional desde sua abertura e o primeiro colégio misto do país. Após concluir seus estudos em Oberlin, ela se candidatou ao que se tornaria o Radcliffe College, uma instituição feminina auxiliar de Harvard. Para ser admitida, Leavitt foi testada em literatura e história, matemática, física, astronomia, latim, grego e alemão, além de escrever uma pequena composição, um teste absolutamente multidisciplinar. Embora seus resultados em história não fossem ideais, foi permitido que ela melhorasse essa habilidade durante o curso. O programa do Radcliffe, na época, enfatizava as artes com pouca ciência envolvida. Ela estudou vários idiomas, inglês, claro, mas também o latim, o grego, o alemão, francês, italiano e, para além das diversas línguas, ela também estudou belas artes e filosofia. Já na área das exatas, ela fez um curso de matemática, cobrindo geometria analítica e cálculo diferencial, além de física introdutória e, em seu último ano, astronomia. Ela então se formou em 1892 com um certificado afirmando que, se fosse homem, teria se classificado para um bacharelado em artes. Uma anotação um tanto quanto machista no certificado, mas que retratam bem o pensamento médio daquele momento histórico. Tendo feito seu curso de astronomia no Harvard College Observatory, ou HCO, ela se ofereceu para trabalhar lá sem remuneração após a formatura. O diretor do observatório desde 1876 era Edward Pickering, ex-professor de física do MIT. Pickering era conhecido por contratar mulheres, mas admitia livremente que, por parte do seu incentivo, era que ele podia pagar menos a elas do que a homens igualmente qualificados, esticando assim seu orçamento, que era limitado. Muito bem observado, Rodrigo. Se já não bastasse o comentário infeliz no certificado, tinha toda a questão social em relação às mulheres da época. Bem, e voltando a aspectos técnicos, a fotografia de chapa seca era uma tecnologia recente para a época. E em 1896, Leavitt escreveu um rascunho de manuscrito com suas descobertas sobre as estrelas variáveis, mas partiu para Beloit, em Wisconsin, onde seu pai havia assumido um cargo de ministro. E quase na virada do século, em 1900, ela morava com os pais e 4 irmãos. E ainda ensinava arte no Beloit College. Ainda assim, mantinha contato com Pickering por cartas e ansiava por retornar à astronomia. Em uma carta de 1902, ela escreveu a Pickering, e aqui eu a cito: "Lamento mais do que posso dizer que o trabalho que empreendi com tanto prazer e levei a um certo ponto com tanto entusiasmo deva ficar incompleto." Nessa mesma carta, Leavitt mencionou sua perda auditiva, que pioraria progressivamente ao longo de sua vida. Essa era uma das características que ela compartilhava com sua colega Annie Jump Cannon, que se tornou surda aos 30 anos devido à escarlatina, uma doença causada por uma infecção bacteriana contagiosa comum em crianças. Pickering respondeu imediatamente, oferecendo-lhe um emprego em tempo integral no HCO, para que então ela pudesse terminar o manuscrito pagando 30 centavos por hora,
dada a qualidade do seu trabalho, entre aspas, quando a taxa habitual era de 25 centavos por hora. Ela na hora aceitou, retornando a Cambridge. Na primavera de 1904, ela estudava chapas da pequena nuvem de Magalhães, vinda da estação Boyden do HCO em Arequipa, no Peru. Nas chapas ela descobriu, em suas próprias palavras, entre aspas, um número extraordinário de estrelas variáveis. Foi somente em 1908 que ela publicou um relato de 21 páginas de seu trabalho, 1777 variáveis nas nuvens de Magalhães. No final desse artigo, há uma linha que se provaria crucial, e aqui eu a cito. É digno de nota que as variáveis mais brilhantes têm seu período mais longo. O trabalho de Levi foi atrasado por uma doença que a hospitalizou em dezembro de 1908. Após a sua liberação, ela retornou a Wisconsin para se recuperar com a família, passando a maior parte do ano de 1909 por lá. Pickering estava ansioso para que ela retomasse o trabalho, e, quando ela não estava bem o suficiente para viajar de volta a Cambridge, ele enviou materiais para ela trabalhar em Beloit, até que ela pudesse então retornar em maio de 1910. O trabalho foi novamente interrompido em março de 1911, com a morte de seu pai, enviando Levi de volta à família em Beloit, com Pickering enviando materiais de trabalho atrás dela mais uma vez. Ela retornou então ao HCO no outono daquele ano e ainda precisou tirar 3 meses de licença em 1913 devido a uma cirurgia estomacal. Em uma circular de Harvard, em 1912, ela expandiu as suas descobertas sobre o que mais tarde seriam conhecidas como estrelas cefeidas. E aqui citamos ela novamente. Uma vez que as variáveis estão provavelmente quase à mesma distância da Terra, seus períodos estão aparentemente associados à sua emissão real de luz, determinada por sua massa, densidade e brilho superficial. Essa descoberta permitiu que os astrônomos determinassem distâncias relativas, mas Pickering não permitiu que Levi participasse do próximo passo, que era desenvolver técnicas para determinar a distância de pelo menos uma dessas estrelas para servir como referência. Durante anos, Pickering priorizou o tempo de Levi não nas estrelas variáveis, mas em seu próprio projeto preferido, que envolvia coletar dados precisos sobre 96 estrelas próximas à estrela polar. Apesar disso, o astrônomo Herlon Shapley, que mais tarde dirigiria o HCO, escreveu a Pickering em 1917 com perguntas para Levi. E suas palavras foram as seguintes, entre aspas, a descoberta dela, da relação entre o brilho e o período está destinada a ser um dos resultados mais significativos da história da astronomia estelar, eu acredito. Quando Shapley se tornou diretor do HCO em 1921, Levi era chefe de fotometria estelar. Pouco depois, no entanto, ela adoeceu com câncer no estômago. Na noite de 12 de dezembro de 1921, aos 53 anos de idade apenas, Henrietta Swan Levi sucumbiu ao câncer, enquanto fortes chuvas caíam sobre Cambridge, Massachusetts. Após quase 30 anos do observatório, Levi e suas estrelas, escondidas por nuvens de chuva, se separaram. Mais de 3 anos após sua morte, o matemático sueco Gustav Leffler escreveu a Levi no observatório, dizendo que ouvir sobre seu trabalho, entre aspas, me impressionou tão profundamente que estou seriamente inclinado a nomeá-la para o Prêmio Nobel de Física de 1926. Mas, como o Prêmio Nobel não pode ser concedido póstumamente, isso não foi possível. Shapley, em um gesto grotesco, respondeu a Armitage Leffler, tentando essencialmente reivindicar crédito pelo trabalho e realizações de Levi, presumivelmente visando que o proeminente homem o nomeasse em seu lugar. O que, claro, não aconteceu. Mais de 20 anos antes, Armitage Leffler havia desempenhado um papel crucial para garantir que Marie Curie ganhasse seu prêmio Nobel em 1903, quando o comitê inicialmente pretendia reconhecer apenas o seu marido, Pierre. Armitage Leffler alertou Pierre sobre esse fato, e Pierre então escreveu ao comitê encorajando-os a incluir Marie também, resultando nela se tornando a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. O legado de Levi, no entanto, brilha mais hoje do que na sua vida. A descoberta da relação período-luminosidade para as estrelas cefeidas
forneceu o primeiro novo critério astronômico desde a primeira medição da paralaxe estelar em 1838. Uma vez calibrada, a relação permitiu a Edwin Hubble, em 1924, usar uma estrela cefeida para determinar a distância da grande nebulosa em Andrômeda, que foi a primeira medição de distância para uma galáxia fora da Via Láctea. A artista Anna von Mertens, pesquisadora e artista do Smithsonian em 2021, explora temas astronômicos em seu trabalho multimídia. Entre os anos de 2018 e 2019, o Harvard Radcliffe Institute exibiu Measure, uma coleção do trabalho de von Mertens, inspirada na vida e no legado de Levi. O díptico em patchwork retrata estrelas como as vistas na manhã do nascimento de Levi em Lancaster, lá em Massachusetts, em 4 de julho de 1868, e também na noite de sua morte em Cambridge, no dia 12 de dezembro de 1921. Nas palavras de von Mertens, entre aspas, historicamente, colchas têm sido objetos que carregam histórias através do tempo. Elas conectam gerações e permitem que vozes silenciosas sejam ouvidas. A lembrança também é um tema central no trabalho da doutora Aura Zatz, cujas peças de 2014 sobre Leavitt fazem parte da coleção do National Portrait Gallery do Smithsonian. Na gravura intitulada The Levi Crater, Zatz sobrepôs o retrato de Levi com a fotografia de uma cratera lunar nomeada em sua homenagem. Zatz traz uma crítica nessa homenagem da topografia da Lua. A ideia de nomes de mulheres serem associadas a crateras imperceptíveis na Lua, explicou a própria Zatz em uma entrevista de 2016 à Art Forum. Entre aspas, aqui eu a cito: parecia uma metáfora adequada para as mulheres terem um momento de leve visibilidade e depois recuarem na distância da história. Vale lembrar que Levi fez parte de um grupo extraordinário no HCO. Williamina Patton Fleming, que não tinha as vantagens educacionais e financeiras de Levi, tendo sido até empregada doméstica de Pickering, além de imigrante escocesa e mãe solteira, classificou a maioria dos espectros do catálogo Draper de espectros estelares de 1890, sendo creditada com a classificação de mais de 10 mil estrelas e a descoberta de 10 novas e mais de 200 estrelas variáveis. Antonia Maury publicou o seu próprio catálogo de classificação estelar em 1897, que incluía 4.800 fotografias e suas análises de 681 estrelas brilhantes ao norte. Foi a primeira vez que uma mulher foi creditada por uma publicação do observatório. E Annie Jump Cannon, amiga próxima e colega de Levi, já citada no episódio de hoje, concebeu o atual sistema de classificação de Harvard em 1901 e 1912. A primeira tentativa real de organizar e classificar estrelas com base em suas temperaturas e tipos espectrais, sistemas que ainda hoje estamos utilizando. Como observou a biógrafa Anna von Mertens, Pickering e Levi juntos queriam avançar o campo da astronomia. Levi conseguiu publicar seus artigos científicos sob seu próprio nome, o que é extraordinário para aquela época. Esse grupo de apoio permitiu que indivíduos brilhassem intensamente. A história de Henrietta Swan Leavitt nos lembra que as mulheres foram frequentemente relegadas ao que pode ser visto como tarefas de menor valor, ou seja, os deveres repetitivos e aparentemente menos importantes. Pois é, mas a relevância do trabalho de Henrietta é tão fundamental que recentemente, em abril de 2025, mais de 100 anos depois, a revista Publicações da Sociedade Astronômica do Pacífico publicou uma reanálise de seus dados originais, usando os métodos mais modernos. E a pesquisa, conduzida por Louise Brevoort e Caroline Huang, com o ganhador do Nobel Adam Rice, concluiu que as medidas feitas por Levi a partir da inspeção visual das chapas fotográficas estão em excelente acordo com as medições contemporâneas, o que atesta a qualidade duradoura do trabalho dela. E essa qualidade foi reconhecida rapidamente por seus pares, mesmo que de forma indireta. O astrônomo holandês Ednar Hertzsprong, o mesmo do diagrama HR, foi um dos primeiros a calibrar a relação de Levi, convertendo as magnitudes relativas delas em distâncias reais. Depois, Harlow Shapley usou a lei das cefeidas para medir o tamanho da Via Láctea, e Edwin Hubble a aplicou para provar que Andrômeda era uma galáxia separada.
Expandindo os limites do universo conhecido. Hubble, em seu livro clássico O Reino das Nebulosas, de 1936, deu os devidos créditos a Henrietta pelo papel crucial que a descoberta dela desempenhou em seu trabalho. O problema é que enquanto Hubble e os outros se tornaram nomes familiares para a astronomia, Henrietta permaneceu por décadas apenas como uma nota de rodapé nos livros. Ela foi uma das computadoras do Observatório de Harvard, apelidadas de Harem de Pickering, um termo que por si só revela como eram vistas, como um grupo de mulheres instruídas, sim, mas também subjugadas e crucialmente mal pagas. Levi ganhava 30 centavos por hora, apenas 5 centavos mais do que as outras, para fazer um trabalho que permitiu aos homens medir o cosmos. E a ironia mais cruel dessa história veio após a sua morte. Em 1925, o matemático sueco Gösta Mittag-Leffler, que havia sido fundamental para garantir o Nobel de Marie Curie, escreveu uma carta ao Observatório de Harvard declarando a sua intenção de nomear Henrietta Swan Leavitt ao Prêmio Nobel de Física do ano de 1926. No entanto, ela já havia falecido em 1921, como citamos anteriormente, e o prêmio não pôde ser concedido póstumamente. Pior do que isso foi quando o diretor do observatório, até então Harlow Shapler, respondeu à carta e, em um gesto que muitos consideram uma apropriação indevida, tentou desviar o crédito para si mesmo. Péssimo. Cada vez que um astrônomo hoje mede a distância de uma galáxia distante, está, mesmo que inconscientemente, repetindo o gesto preciso de Henrietta Swan Leavitt. Diante de suas chapas de vidro, uma mulher que, isolada pela dificuldade na audição, ensinou o universo a ser medido. E o que ela nos deixou não foi apenas uma equação ou uma curva em um gráfico, mas uma lição licenciosa sobre a natureza da descoberta, de que o infinito, para ser compreendido, exige antes paciência, atenção minuciosa e a coragem de encontrar padrões onde outros antes apenas viam caos, além de muita força para enfrentar as injustiças de seu momento histórico. Que a cratera que leva seu nome na Lua, pequena e quase invisível, não seja um símbolo de seu apagamento, mas sim um lembrete de que até os lugares mais discretos podem guardar as chaves para os maiores mistérios, assim como as anotações mais humildes de Henrietta que guardavam a chave para o cosmos. Porque no fim, os ecos de seu trabalho persistem e muito. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.